Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um estudo, Vayera, Parashá dessa semana, um estudo que eu achei assim muito legal, muito bom, aquilo que eu consegui estudar e entender dessa palavra para nós, para os nossos dias de hoje. É um texto que fala sobre as pragas, daria para falar muitas coisas referente às pragas, fazer uma comparação lá com Apocalipse 16, que fala das taças, uma comparação e tal, mas eu consegui extrair algo para mim que foi muito bom, desse estudo. E primeiramente nós vamos então fazer um pequeno resumo de toda o que seria a Parashá da semana. Não vou entrar em detalhes aqui do estudo, mas eu vou frisar algumas coisas que aconteceram e vou entrar então no estudo em si, que está lá em Lucas capítulo 15. Muito interessante esse estudo. Espero que você preste bastante atenção, que você tenha lido os textos que eu vou deixar aqui para você ler antes de participar desse estudo, tá certo? Mas antes de mais nada, vamos começar então. O estudo começa ali com Êxodo capítulo 6, a partir do verso 2, e ele vai até o capítulo 9, verso 35, mas eu vou fazer uma finalização até o capítulo 10 ali, que fala da última praga, Então eu vou fazer um resuminho até lá, só para não ficar sem um final, Então aqui a própria Parashá fala que apareci, Então aqui Deus fala no verso 3, aparecia a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos tirarei da terra a qual jurei dar vou repetir o verso 8. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. E aqui, nesse texto, eu quero deixar frisado a aliança que Deus se lembra com o seu povo, o povo que ele escolheu para ser a sua nação, o seu representante, o seu porta-voz entre os povos, entre as nações, que foram os hebreus, e posteriormente conhecido como judeus, depois da época de Neemias e Esdras, quando estiveram naquele cativeiro da Babilônia, que não vamos entrar em mérito agora. Mas aqui a gente pode ver isso, essa aliança que Deus firmou lá com Abraão, e que aqui ele manteve essa aliança para também com Moisés. E Moisés, mais uma vez, é temeroso. E quando Deus fala aqui no verso 11, vai ter com Faraó, rei do Egito, Moisés ele retruca: se nem os israelitas me obedecem, me ouvem, como é que eu vou chegar a Faraó para falar? Eu nem sei falar bem, aqui no verso 12 ele fala. E a mesma coisa, depois aqui tem uma genealogia que fala da história de Moisés e Arão, o parentesco de Moisés e Arão, que era da tribo de Levi. E aqui fala então no verso 30 de Êxodo 6, novamente Deus fala: vai lá e fala com Faraó, fala que eu vou estar contigo. De tudo que Deus mostrou aqui, lá no capítulo 4 e 5 que nós estudamos no estudo passado, agora Moisés também não se lembra de novo. Desculpa falar essa expressão, mas é um cabeção, Brincadeira. Mas aqui, vamos lá, no verso 30, então, Moisés responde na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Mais uma vez temeroso, não querendo ir falar com Faraó. Mas Deus, então, ele promete: tu falarás tudo
que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui no verso 1 de Êxodo 7, esse verso eu li agora foi o verso 2, mas no verso 1 diz assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Olha que forte esse texto a gente leu, é uma referência a Êxodo 4, verso 16, que fala exatamente a mesma coisa que eu acabei de ler para você. E isso para mim é uma referência messiânica, do Messias que teria que vir, como está lá escrito, se eu não me engano, em Deuteronômio 18, quando Moisés fala também que iria suscitar um outro no seu lugar que falaria e tal. Então aqui eu vejo claramente também essa referência para o Messias que deveria vir, né? Então é o porta-voz de Deus, aquele que falará. Como Arão falou por Moisés e Moisés foi como Deus, assim veio o Cristo, o Messias, para falar por Deus para nós. Eu vejo essa referência aqui. E aqui no texto a gente pode ver que Faraó foi endurecido, teve o coração endurecido. E Deus ele ia usar de todas as artimanhas necessárias para fazer com que o seu povo reconhecesse. Nós vamos fazer um resumo em breve do que representou, né, todas as pragas, as pestes, referente ao que aconteceu lá no Egito. Mas passando, vamos continuar para não demorar mais muito tempo, né? Vamos passar pelas pragas. Então aconteceu as pragas aqui. Então a primeira praga, as águas se tornaram em sangue. A segunda praga foram das rãs. A terceira praga foram dos piolhos. Quarta praga das moscas. Quinta das pestes dos animais. Sexta foram das úlceras. A sétima praga da chuva de pedras. A oitava praga foi dos gafanhotos, né? A chuva de pedra destruiu tudo, mas o que sobrou, então os gafanhotos vieram e destruíram. A oitava praga. A nona praga foram das trevas, né? O dia se tornou noite. E a décima praga aqui em Êxodo 11, ela dá uma referência ao que Deus fala lá em Êxodo, se eu me engano, 4, quando diz que morreria todos os primogênitos, né? Os primogênitos iriam morrer do Egito. Então aqui é uma referência a isso. E eu tenho aqui um livro, que é do Rabino Marcelo, né? E ele dá uma referência de todas essas pragas que eu li aqui. Para que Deus fez todas essas pragas? Ele pontuou 4 coisas que eu achei bastante interessante. Primeira foi para revelar o Deus de Israel, todo-poderoso e supremo. Segundo, para derrotar todos os deuses do Egito, ele dá uma referência como sendo que fossem os demônios, né? Terceiro, para castigar a idolatria do povo egípcio. Quarto, para preparar o coração dos hebreus para serem obedientes a Moisés e ao Senhor. Por isso que aconteceram todas essas pragas ali que foram colocadas no Egito. Se eu fosse parar aqui, eu acredito que você já seria abençoado com o que eu falei aqui, porque essa revelação já foi muito grande para mim, de muito valor, né? A preparação dos hebreus para serem obedientes a Moisés e ao Senhor. Cada uma das pragas ela representou um ídolo lá do Egito. As águas, tudo que aconteceu, a terra, tudo que aconteceu ali, o sol, era tudo adorado pelos egípcios, né? Então o que acontece foi que Deus ele destrói esses ídolos dos egípcios e mostra que ele é mais poderoso do que qualquer um desses deuses pagãos, né? Só uma pequena menção da nona praga, que não é dessa paraxá, mas eu gostaria de fazer essa menção, que ele fala assim no seu livro, na página 59 de Shemot, ele fala assim, ó, para destruir o deus Ra, né, referente à praga das trevas, né, para destruir o deus Ra, Sol. Os romanos cultuavam o mesmo Deus, né, Deus aqui em letra minúscula, né, como sendo uma referência à divindade apenas, que era adorado, não como o único Deus, tá? Que segundo a tradição pagã, nasceu no dia 25 de dezembro. A Torá fala de escuridão e trevas, escuridão no sentido físico e de trevas no sentido metafísico, isto é, a ausência de Deus. Então ali naquele momento aconteceu também a ausência de Deus, né, para
com o povo, né? Fez com que esses deuses se calassem. Isso foi o que aconteceu com as pragas. Mas o que eu quero passar para vocês, meus irmãos, abram as suas Bíblias agora, né? Você que está aí comigo, abra ali em Lucas capítulo 15. Nós vamos fazer esse estudo e fazer essa ligação com o nosso estudo que estamos fazendo aqui de Êxodo, né? Se você pegar ali na Haftará de Ezequiel, que fala do capítulo 28 e 29, vai falar também da condenação do povo do Egito, né? E também a gente pode ter uma referência ali do povo do Egito como sendo esse mundo, né, pecaminoso, onde as pessoas vivem sem Deus, né? Uma pequena referência desse mundo pecaminoso que é onde as pessoas vivem sem a presença do Eterno, de Adonai, do Senhor, né? E aqui nós temos em Lucas capítulo 15 uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, né? Essa parábola aqui, ela vai contando, né? Eu vou começar a fazer essa leitura e vamos pontuando, você vai entender onde que eu quero chegar. A partir do verso 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. Este homem é uma referência ao Eterno, a Deus, a Adonai, ao nosso Senhor, ao Deus Pai, o único Deus que existe. Não existe outro Deus, apenas Deus Pai. Então a referência desse homem que tinha 2 filhos, ok? É Deus. Verso 12. O mais moço ou o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, ou seja, repartiu as bênçãos ali, deu o que ele queria para o filho mais novo e permaneceu com o filho mais velho ali, né? Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se consagrou a um dos cidadãos. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Primeira pausa que eu vou fazer é nessa parte aqui. Vamos voltar um pouquinho, que aqui, passado alguns dias, então o filho saiu e foi para uma terra bem distante. E viveu dissolutamente lá. Nós vamos ver o que é dissolutamente daqui a pouco, quando o irmão mais velho vai falar. Depois de ter consumido tudo, ou seja, gastou tudo que recebeu do pai, veio uma grande fome naquele país e ele não tinha o que fazer, passou uma grande necessidade. Então ele se achegou a algumas pessoas lá da cidade e começou a comer alimentos de porcos. Nós sabemos que judeus não comem porco. Por quê? Porque lá em Levítico 11 tem uma ordem direta do Eterno, né, sobre as leis alimentares, e a carne de alimento de porco, ela é um alimento impuro para o homem, né? E naquele tempo, quando Jesus falou dessa parábola, os porcos representavam também a classe que não era pura, vamos colocar assim, que não era judeu. Não, todos que não eram judeus eram considerados impuros. Né? Como os porcos eram considerados impuros, então aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios, aqueles que não participavam das mesmas coisas que os judeus, eram considerados impuros. Né? Até a gente vê uma passagem de Pedro, quando tem aquela visão no lençol, né? E ele se toca: poxa, Deus está me mandando poder falar com os gentios sem se contaminar. Né? Então a gente vê essa passagem lá. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo falando do lençol de Pedro. Tem muita coisa que já foi falada disso, acho que... mas se quiserem eu posso gravar também. Mas
o que eu quero mostrar aqui é fazer essa comparação. Nós primeiro comparamos ali então Deus, o Pai, como o pai daquelas duas crianças, né? Então teve o filho mais velho e tem o filho mais novo nessa parábola. O filho mais velho nós entendemos que seja os judeus. Por quê? Porque lá em Êxodo 4, vamos pegar aqui, ó, Êxodo 4, acho que é o verso 22, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Então, você dirá ao faraó, Adonai diz Israel, é isso mesmo, o verso 22 de Êxodo 4 diz, ó, então você dirá ao faraó, Adonai diz, Israel é meu primogênito. Então, se Deus é o pai dessa parábola, então o filho mais velho, logicamente, é quem? É os judeus, é o primogênito, correto? Então, quem é o filho mais novo? São os gentios, os povos que se afastam, que não estão na presença de Deus, que não querem saber da presença de Deus. E aqui nós temos essa pequena referência onde eu parei, que ele fala que aqui, o meu pai ele tem comida. Até essa parte ali onde que ele fala de se fartar, que ele comia comida de porcos porque ele estava ali, é a mesma coisa, uma referência ao Egito, que nós estávamos falando agora há pouco. E esse Egito é onde as pessoas elas se alimentam de tudo do que é porcaria, tudo que é ruim, tudo que é idolatria, tudo que afasta da presença de Deus. Lembra que eu falei lá da praga, né? Que se afasta da presença de Deus. Tudo que faz com que a pessoa saia da presença de Deus está representado pelo Egito e está representado também por estar afastado aqui, ó, foi para um lugar bem distante, né? Não estava mais perto da presença de Deus e começou a passar necessidades e começou a fazer qualquer coisa para poder ter um prato de comida em casa. Né? Então não teve a presença de Deus. Então, continuando o nosso texto aqui no verso 18, ele diz assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Quando ele fala aqui pequei contra o céu, é a mesma coisa que falar pequei contra o seu reino, pequei contra o reino de Deus. Né? Que é essa referência. Céus ela tem uma referência direta ao reino, né? ao local de Deus, né? Então é onde vive Deus, digamos assim. Então ele tem essa conotação de céu, é a mesma coisa que reino, tá? O reino dos céus, o reino de Deus, essa é a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou repetir o verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando então ele foi para o seu pai, verso 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pausa, rapidinha pausa. Aqui nós vemos que no verso 18 e verso 19 ele fez uma oração decorada porque ele se lembrou do seu pai, se lembrou da onde que ele saiu, se lembrou de quem era o seu Deus, se lembrou que lá ele não passava necessidade e tinha fome. E aliás, os escravos, os servos do pai dele, né, tinham muito conforto, muita regalia, tinha comida, tinha vestimenta, tinha de tudo. Não lhe faltava nada. E lá ele estava passando extrema necessidade por causa da sua rebeldia de ter se afastado da presença do Pai. E aqui no verso 21, né, a gente vê que aquela oração decorada, né, o filho mais novo, ele começa a fazer essa oração decorada, mas ele não termina a oração. Ele não fala o que falou lá no verso 19, né, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai não deixou ele falar isso, porque ele viu a intenção do coração dele para se consertar para com o pai. Né? Ele viu que seu filho estava arrependido, de fato arrependido. Né? E o pai, porém, disse aos seus servos, traz-me depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Aqui eu vejo uma referência também aqui ao que acontecerá. Né? Eu quero puxar um pouquinho rapidamente do Apocalipse, né? Do texto de Apocalipse, que lá fala que nós vamos receber uma nova vestidura, uma vestidura branca. E aqui quando o pai ele veste o servo de uma vestidura, dá um anel e tal, eu consigo ver essa referência para a nossa salvação, quando Deus irá salvar você e me salvará. Quando você se arrepender dos erros, quando você reconhecer
que você não substitui a nação de Israel, que você faz parte da mesma família com Deus junto com os judeus, quando você compreender todas essas coisas e você se arrepender de ter blasfemado, de ter falado contra essa nação, porque lá em João nós vimos no estudo passado que a salvação ela vem dos judeus. Jesus é judeu, viveu como judeu nesse planeta e guardou todos os preceitos e mandamentos de Deus e que cabiam a ele a guardar. Ele não guardou leis sacerdotais, lei para os pais, lei para os filhos, ele não guardou lei das mulheres, né? Ele guardou todas as leis que cabiam a ele guardar. E aqui eu vejo a melhor veste, a melhor roupa, é uma referência lá ao que vai acontecer quando Deus ele salvar você, né? Te resgatar, ver o seu arrependimento. Né? E na volta, quando Jesus voltar, né, se caso você venha a morrer, então eu quero que você saiba que ele vai te dar essa vestimenta também se você permanecer firme nos caminhos de Deus, até o final. Verso 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Esse novilho cevado é um novilho bem gordo, bem grande. E eu entendo que nesse novilho cevado eu também vejo uma referência messiânica aqui dele mesmo, falando dele mesmo, que Deus o enviou para morrer por nós. E quando ele morrer é para que haja festas, sim, festas, porque ele ressuscita e ele vence tudo, vence toda a morte, vence o pecado, vence tudo que precisava vencer e ele ressuscita para nos dar a vida. E quando é morto o novilho, então que haja alegria para os filhos mais novos. Haja essa alegria também para os filhos mais velhos, para o filho mais velho. Como assim essa alegria? Porque a partir desse momento, o qual ele está se referindo, é a aliança que é aberta para os gentios, para o filho mais novo. Então quando Cristo morre, quando o novilho cevado morre, é para ter alegria. Por quê? Porque é nesse momento, quando Cristo morreu e ressuscitou, da mesma forma o novilho, é o momento qual se abre a porta para os gentios poderem participar das mesmas promessas que nós lemos lá no início desse estudo. As mesmas alianças que Deus dá para Abraão, para Isaac e para Jacó, ele se lembra lá com Moisés para que o seu povo, o seu primogênito voltasse. E agora essa mesma aliança para que você se volte para Deus, ela se abre aqui quando acontece essa morte do novilho cevado, e quando Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ele carregou essa maldição, esse pecado que nós carregávamos, e ali ele consegue fazer com que nós sejamos perdoados. Mas a vitória só se completa quando ele volta à vida, porque Deus o ressuscita dentre os mortos. E eu acho muito, muito maravilhoso essa revelação que Deus nos dá através de sua palavra. Verso 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Aqui eu vejo mais uma pequena pausa. Aqui eu vejo que aquela parte quando fala, eu já falei muito de Romanos 11:25, do endurecimento em parte dos judeus, eu vejo aqui também essa referência. Eu consigo ver essa referência aqui, porque o povo que foi endurecido de coração não aceitou a Cristo. E a mesma coisa também não aceitou o pai ter sacrificado a Cristo, não aceitou sacrificar também o novilho cevado para o seu filho mais novo, para os gentios, para que o gentio pudesse entrar nessa aliança, né? Aqui eu também vejo uma referência a Mateus 23, que quando Jesus fala para os fariseus, que ele chama aquele grupo que estava ali reunido, não eram todos, né? A gente sabe que não foram todos os fariseus, mas aquele pequeno grupinho que estava reunido lá em Mateus 23, chama de fariseus hipócritas, porque
vocês não entram no reino dos céus e também não deixam os outros entrarem. Eu consigo também fazer essa ligação que Jesus fala aqui, nessa parábola, com o que ele falou lá em Mateus 23. E Deus aqui tenta, ou o pai, no caso da parábola, tenta fazer com que o filho se concilie, se volte para com seu irmão, tenha unidade entre os dois. Deus quer que o judeu com o gentil tenha unidade, seja uma família novamente. E você não aceita o judeu como seu irmão. É impressionante, né? Deus quer que o judeu, quer que o seu primogênito, olha, povo judeu, se reconcilie aqui com os gentios, sejam irmãos. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, uma inveja, a inveja, os ciúmes que está lá também em Romanos 11, né? Vão ficar com ciúmes dos gentios que receberam a graça através de Jesus, né? Eles vão entender isso. É maravilhoso essa história, é maravilhoso demais, né? Vão ficar com ciúmes do povo que Deus também escolheu para ser seus filhos, né? Verso 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Mais uma referência aqui ao que acontecia lá no Egito, né? A adoração a todos os ídolos, a prostituição, a tudo que acontecia que fazia de errado, né? O alimento dos porcos, né? Aquela vida totalmente errada, né? E aqui Deus ele manda matar o seu novilho para que haja felicidade entre os povos, a alegria de reconciliação do povo de Deus, aquele que não tinha Deus, que vivia sem Deus no mundo, mas que através de Cristo foi enxertado na oliveira verdadeira. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, ou seja, Israel, você sempre está comigo, você sempre está com Adonai, você sempre esteve junto, você não foi abandonado. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, ou seja, que nós tivéssemos alegria, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha, meus irmãos, eu vejo nesse estudo uma revelação profética maravilhosa para todas as nações, para todos os povos. Eu vejo uma revelação aqui de Cristo falando: eu vou morrer na cruz e eu vou ressuscitar. E se você me aceitar como o seu Messias, como o Messias que foi prometido a Israel, mas que eu estou me expandindo, eu estou mostrando que através de mim você que aí está, você que não é judeu, que através de mim você pode fazer parte dessa família, e está mostrando também para o filho primogênito, que são os judeus, está mostrando a você tem que ter paz junto com os gentios, sejam um só povo, não fiquem distantes, sejam unidos. Então eu quero pedir a vocês, meus irmãos, que vocês entendam que nós temos que participar das mesmas promessas que os judeus. As promessas foram dadas primeiramente para os judeus. Eu não quero que esse estudo fique mais longo, já está com quase 30 minutos. Eu quero terminar por aqui esse estudo, mas espero que você tenha entendido isso. Eu consigo ver o estudo de Êxodo trazer Jesus, né, o Messias sendo revelado, as pragas que foram ali, eu não entrei em detalhes, mas as pragas dando referência do que acontecerá. E uma última coisa que eu quero deixar para vocês aqui, que eu me lembrei agora, que eu acho muito importante dessa paraxá, é que, primeiro, lá com Noé, na paraxá que nós vimos de Noé, Deus fez com que Noé pregasse a palavra de Deus através da arca. A gente viu que a arca é a representação da palavra. E Deus não livrou Noé do dilúvio. Manteve lá no dilúvio Noé. Não é verdade? A mesma coisa aconteceu ali com Moisés do Egito. Deus não tirou das pragas do Egito. Deus permaneceu com o povo lá no Egito, nas pragas, durante as pragas. A mesma coisa vai acontecer. Nós não vamos ser arrebatados num arrebatamento secreto, uma coisa miraculosa,
nós vamos participar ali junto das tribulações, mas Deus vai nos guardar da mesma forma que guardou a Noé e sua família, da mesma forma que guardou o povo de Deus ali no Egito das pragas, Ele vai nos livrar também. Espero que você tenha gostado desse estudo, que Deus te abençoe muito e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém.